A fisiopatologia da hiponatremia, ela passa pelo entendimento de algumas coisas, tá? Algumas imagens aqui que é importante que a gente entenda, beleza? Vamos lá, olha só. A primeira imagem que eu quero que você lembre é o seguinte. Cadê? Essa não. Não, essa aqui não, peraí. Essa aqui. Primeiramente, eu quero que você lembre que o sódio é o principal íon, olha só, é o principal íon extracelular do nosso corpo. Lembra? O sódio ele fica fora da membrana e o potássio fica em sua maior parte dentro da membrana. O sódio é o principal íon extracelular e o potássio é o principal íon intracelular. Para você ter noção, a referência normal do sódio é de 135 mEq por litro a 145 mEq por litro. 135 a 145. Sabe qual é o normal do potássio? De 3,5 a 4,5. Olha a diferença. Por quê? Porque quando você colhe sangue do paciente, você está vendo o extracelular. Você não está coletando dentro da célula, você está coletando o que está fora da célula. Concorda? O soro que você pega, o sangue do paciente, esse soro está fora da célula, não está dentro da membrana da célula. Por isso que a quantidade de sódio é enorme. Se eu captasse, por exemplo, um líquido de dentro de uma célula, teria muito potássio, porque o potássio está mais dentro da célula e o sódio está mais fora. E o sódio é importantíssimo, porque ele é o principal íon que gera o impulso nervoso. Na hora da despolarização da membrana, o que acontece é que o sódio de fora entra. Tá? Quando o sódio entra, ele reverte o potencial elétrico. Nota que o normal é estar mais positivo fora da célula do que dentro da célula. Quando o sódio entra, inverte esse sinal, tá? Inverte esse vetor de potencial elétrico. Isso gera o impulso nervoso que é transmitido pelo neurônio. Depois que esse impulso passa, a gente tem a reversão dele, né? Que a gente tem a repolarização que acontece com o potássio saindo para recompor. Né? O sódio entra, despolariza e o sódio volta. Só que aí fica errado, né? Fica sódio dentro e potássio fora. É preciso que com o transporte ativo a gente faça o processo inverso, né? Bom, acho que você já deve ter estudado isso na parte de biologia. Ou seja, o sódio é fundamental no transporte do impulso nervoso. O neurônio não funciona bem se não tiver uma quantidade de sódio normal no corpo. É por isso que a hiponatremia pode levar a sintomas neurológicos, como convulsão, dor de cabeça, tonturas, tá? E rebaixamento de nível de consciência, como esse paciente teve, porque ele tem uma hiponatremia muito grave, tá certo? Então, vamos lá, tem outras imagens aqui importantes da gente entender, que é o seguinte, olha essa aqui. Vê que arretado. Quase todo cátion do nosso sangue é sódio. Tem um pouquinho aqui, ó, 3, 4 de potássio, muito pouquinho, um pouquinho de magnésio, quase tudo é sódio. O sódio é o principal cátion do nosso soro, do sangue, tá? Ânion já varia um pouco. A gente tem cloreto, que tem muito, a gente tem bicarbonato, que é muito importante, a gente vai ter outros casos clínicos que vai abordar isso aqui, e falando sobre bicarbonato, e falando sobre acidose, alcalose e alterações mais aprofundadas, isso mais para frente. E a gente tem esse anion gap aqui que é bem interessante, que algumas proteínas, alguns ânions que não são detectados pelos exames, né, compõem esse anion gap. O que é interessante, importantíssimo saber aqui? O nosso sangue ele tem uma coisa chamada eletroneutralidade. Ou seja, a soma de todos os cátions tem que bater com a soma de todos os ânions. Tá? É por isso que é importante aquela informação de que o cloreto está baixo. Lembra que o cloreto estava abaixo do paciente? Porque quando o sódio cai, a tendência é que o cloreto caia junto. Quando o processo já é um processo crônico, o corpo vai se adaptando. E aí ele não vai perdendo só cloreto, ele perde um pouquinho de bicarbonato, perde um pouquinho de anion gap para poder compensar e ficar eletroneutro. Tá? Nesse caso aí o cloreto baixou bastante, porque o sódio baixou bastante também. Então fala mais realmente a processo agudo. Tá?
que foi 6 horas, né? O cara começou a ter convulsão agora às 6 horas. Então vamos lá, pessoal. Para a gente entender isso aqui, a gente precisa entender o seguinte. Esse paciente estava bem, bateu a cabeça e a partir daí, alguns dias depois, ele passou a ter uma hiponatremia. Veja, a pessoa não desenvolve hiponatremia na mesma hora. Hiponatremia demora um pouco, porque o sódio vai caindo. Quando começa a apresentar sintoma, já está numa hiponatremia grave. Normalmente é assim. Vamos lá. Na nossa cabeça, a gente tem, na cabeça aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui, ó, a gente tem a nossa hipófise. Né? A hipófise, que é dividida em neurohipófise e adenohipófise, ela produz vários hormônios, né? E tem 2 hormônios principais que são produzidos no hipotálamo, no hipotálamo, e são transferidos para a neurohipófise, de onde é lançado no corpo. Presta atenção, pessoal. Hipotálamo é o principal órgão do nosso corpo que regula, que faz a nossa homeostase, ou seja, ele regula os líquidos do corpo, a temperatura. Ele é como se fosse assim, ele é o sensor do nosso corpo, tá? Olha que interessante, pessoal. Quando, vamos supor que por algum motivo, você começa a ficar com a pressão muito alta. Quando tu fica com a pressão muito alta, os baroreceptores do hipotálamo detectam que a pressão está alta, pressão alta, muito líquido dentro do vaso, ele faz assim, eu vou ter que fazer esse cara fazer xixi. Tá? Eu vou ter que fazer xixi. Então, o que é que ele faz? Ele diminui a liberação do hormônio antidiurético, do ADH. Né? ADH, hormônio antidiurético. O antidiurético, antidiurese. O antidiurético, ele faz com que o xixi não aconteça. Tá? Ele retém xixi. Mas se eu quero que a pessoa faça muito xixi, é só eu diminuir o antidiurético. Aí a pessoa faz xixi à vontade. Se eu quiser que a pessoa prenda o líquido, aí eu libero muito ADH no corpo, beleza? Preste atenção. Então, o hipotálamo ele detecta se você tiver com a pressão baixa. Se você tiver com a pressão baixa, o hipotálamo detecta e faz assim, peraí, a pressão está baixa. Eu vou ter que segurar o líquido no corpo desse paciente. Então, ele libera bastante ADH, você diminui a quantidade de xixi que você faz, tá? E retém líquido. Outra forma do hipotálamo controlar a liberação de ADH é justamente pela, olha o que eu vou falar, a osmolaridade do teu sangue. Se o teu sangue está com muito sal, o que é que o hipotálamo vai fazer? Peraí, está com muito sal, vou ter que diluir esse sal. Então ele retém xixi. Ele libera hormônio antidiurético para que você não faça xixi, para que você retenha esse líquido para compensar. Então, basicamente, o hipotálamo trabalha liberando ADH com 2 processos principais. Ou ele leva em conta a pressão, ou ele leva em conta a osmolaridade. Só que tem uma terceira forma. Essa terceira forma é quando há uma secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa tem um trauma crânioencefálico. A pessoa bate a cabeça, ela dá aquela balançada, e o que acontece? Nessa balançada, a neurohipófise espreme e libera um monte de antidiurético dentro no teu sangue. Olha que parada. Veja, você não estava com a pressão ruim, nem estava com a osmolaridade errada. Você não estava com isso aqui, foi um acidente. E aí você desenvolve essa secreção inapropriada. E aí teu corpo se enche de ADH. E aí o que é que vai acontecer? O ADH, ele faz o controle de líquidos do nosso corpo, né? Olha como o ADH age, vê que interessante. O hormônio ADH vem pelo sangue, né? Aí ele ele chega na célula, lá no rim, tá? Aí ele se liga a um receptor de ADH. Esse receptor de ADH ativa uma proteína, que ativa outra proteína, que usa ATP, que outra proteína. É uma cascata, que eu não vou me falar sobre isso agora, que produz essa estruturinha aqui. Ó. Essa estrutura é jogada para a membrana, aqui, ó, e cada estruturinha dessa aqui é uma aquaporina. Aquaporina, ou seja, o ADH aumenta a quantidade de aquaporinas na membrana. A aquaporina deixa a água passar.
Ou seja, isso vai fazer com que a água, ela está indo para o xixi, ela é reabsorvida para dentro do corpo. Ela é puxada de novo para dentro do corpo. Acontece dessa forma aqui, ó. Então, olha só. O normal é o xixi vem, né, sendo filtrado no néfron, tal, e aí grande volume de urina é liberado. Se eu tenho a presença de ADH, olha o que acontece. O ADH cria, né, aqui, ó, aquaporinas nessa membrana e a água vai sendo puxada novamente para dentro do corpo. E aí a urina sai em pequena quantidade e bastante concentrada. Olha que legal. O próximo exame que eu posso fazer para esse paciente, eu não tinha disposição isso lá, eu não tinha à disposição isso para mim, mas eu poderia lá na hora, mas eu poderia fazer para esse paciente uma medida, vê que legal, uma medida do sódio urinário desse paciente. Eu coleto a urina dele, que vai estar bem concentrada, concorda? Porque ele vai estar com muita DH no corpo dele. E como a urina está muito concentrada, o sódio ele sai muito concentrado na urina. Porque o corpo está jogando sal fora, mas está retendo água. Então, o teu sangue vai ficando diluído. É por isso que a concentração de sal foi diminuindo. E deu hiponatremia. Deu hiponatremia não é porque essa pessoa necessariamente está com pouco sal. Ela até está com pouco sal, porque ela está jogando muito sal fora. Mas também esse sal está bastante diluído. Beleza? Ou seja, o nosso paciente, ele desenvolveu. O mecanismo provável é uma secreção inapropriada de hormônio antidiurético secundário ao traumatismo craniano que ele teve. Eu coloquei como leve, mas, como estou falando, não lembro se foi leve ou moderado aquele que ele teve 7 dias atrás. Né? Pronto, então essa foi a fisiopatologia. Tá? Já eu vou voltar para cá. Aliás, vou falar logo agora. O que eu preciso para fazer esse paciente sobreviver? O que eu preciso para salvar esse paciente? Eu preciso repor o sódio dele. Esse paciente está correndo risco de vida, tá? Eu preciso repor o sódio dele. Qual é o problema? Se eu repor esse sódio rápido demais, vai haver uma variação muito brusca na concentração do sódio. E lembra que o sódio ele entra, sai da membrana do neurônio. Quando isso acontece de forma muito rápida, pode haver uma destruição da bainha de mielina. Lembra da bainha de mielina? Vai haver uma destruição da bainha de mielina, que é um quadro gravíssimo. Esse paciente pode ir a óbito. Tá? Então, isso se chama desmielinização osmótica. Osmótica, porque né, se eu botar muito sal de uma vez nesse paciente e a variação for muito grande, a pressão osmótica que vai ser gerada na medula pode destruir na mielina do paciente, pode destruir a mielina dos neurônios. E lembra que a mielina faz com que o impulso nervoso fique mais rápido? Sem mielina, o impulso nervoso fica mais lento e essa pessoa pode ter perda de função definitiva no corpo dele, tá certo? Então, eu preciso repor, mas eu não posso repor rápido demais. Então, vamos para a terceira parte do nosso caso clínico, que é como eu vou tratar esse paciente, beleza? Vamos lá, o tratamento desse paciente, ele visa repor o sódio desse paciente, mas lembra que ele está retendo água, porque ele está cheio de hormônio antidiurético. Então o xixi dele está saindo bem pouquinho, bem concentrado, porque o corpo dele está retendo água. Então, primeira coisa eu vou fazer uma restrição hídrica para esse paciente. Eu não posso deixar que ele... Como ele está inconsciente, ele não vai ficar tomando água, né? Ele foi entubado. Mas eu vou, por exemplo, diminuir a quantidade de soro que eu estou fazendo para ele. Né? As medicações eu vou tentar fazer o menos diluída possível para fazer uma restrição hídrica para esse paciente. E o principal agora, eu vou fazer a reposição de sódio do paciente. E aqui que entra a nossa terceira parte do nosso caso clínico, que é o seguinte, vamos fazer a reposição de sódio desse paciente, só que eu não tenho como só botar sódio nele. Eu tenho que adicionar NaCl, que não tem problema. Lembra que o cloro dele também está baixo? Então, não tem problema. Eu vou repor NaCl para ele. E, veja, faz sentido eu dar soro para esse paciente? Soro normal? Esse soro aqui, ó. O soro normal é 0,9% a concentração. Essa é a concentração do soro do teu sangue.
Ou seja, isso aqui é uma solução isotônica. Não adianta. Não adianta dar soro para o paciente, vai ser pior ainda, porque eu não vou mudar a concentração de sódio dele e eu ainda vou aumentar a quantidade de líquido no corpo dele. Então, eu não posso colocar uma solução isotônica nele. Eu tenho que colocar nele uma solução hipertônica. Então, eu vou transformar esse soro de 0,9%, eu vou transformar ele num soro 3%. Tá? Eu vou transformar ele num soro a 3%. Como é que eu faço isso? Como é a pergunta principal? Como devo fazer a reposição de sódio desse paciente, evitando o risco de desmielinização osmótica? Então, vamos lá. Nossa resposta, eu vou precisar escrever, tá? Então, eu vou fazer a resposta toda no papel, tá? Só para você entender, o soro normal ele é 0,9%, e o soro que a gente dispõe no hospital, que não é 0,9%, ou é o de 10%, ou é o de 20%. Aqui, lá, por exemplo, eu estava com o de 20%, estava disponível de 20%. Então, eu preciso usar essas ampolas aqui para transformar o meu soro de 0,9% num soro de 3%, para aí sim colocar no paciente. Tem um detalhe, eu não posso eu não posso adicionar mais de 10 mEq desse paciente nas primeiras 24 horas. Ou seja, lembra que o paciente estava com 115 mEq por litro? Eu não posso, tipo assim, o máximo que eu posso fazer ele no primeiro dia, é ele ir para 125. É o máximo. Se ele passa de 125, ou seja, se ele aumenta mais de 10 no primeiro dia, ele tem risco de desmielinização osmótica. Então, como eu vou fazer para adicionar solução hipertônica nesse paciente, para que ele se recupere gradativamente, sem exceder mais de 10 mEq por litro nas primeiras 24 horas. É isso que a gente vai ver agora.